Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O povo já está entrando. Cidalisa, Nilson Alves, Jace Lineker. Paz do Senhor Jesus a todos que estão presentes, que já estão entrando agora. Boa noite, pessoal. Lúcia, Kátia Morim, Ailton, Lucas Lima, Leonardo, eita glória, casal de missionários, Vilma, Valmir Silva. Ô tio, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Ah, meu tio tá aqui, amor, irmão do meu pai, o mais novo. Ah, glória a Deus. E aí, titio, boa noite. Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um culto, mais uma live do canal Palavra de Fé. O Senhor colocou no meu coração uma palavra poderosa essa noite, eu creio que falará com todos. Glória a Deus. Tio Valmir tá na área. Ô, glória. Amadeu Pereira está entrando agora, seja bem-vindo. Vou aguardar mais alguns minutos aqui, tem mais pessoas para receber essa palavra que a gente vai entregar essa noite. Já estamos no terceiro dia do mês de janeiro, terceiro dia do ano, para a glória de Deus. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Maria Deus, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, boa noite. Lenira Oliveira. Glória a Deus pela vida de todos que estão entrando aqui. Patrícia Campos também está entrando agora, sejam todos bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, me apresento novamente, meu nome é Luiz Carlos. Sou o fundador do canal Palavra de Fé, este projeto que o Senhor confiou a mim para levar a sua palavra, para alcançar vidas, para cumprir com aquilo que Ele estabeleceu sobre mim. O Senhor me chamou, está me levantando nessa geração para levar a mensagem do Evangelho, para abençoar a vida de pessoas. E eu creio que todos vocês que estão entrando aqui essa noite são pessoas escolhidas por Deus para ouvir a mensagem que a gente tem para entregar. São pessoas que o Senhor tem um cuidado, deseja alcançar. Para aqueles que estão aqui neste momento, eu peço por gentileza que já abram aí na Bíblia de vocês o livro de Salmos, capítulo 42, versículo de número 11. O Senhor me disse essa noite que eu entraria aqui para falar com pessoas que estão andando preocupadas, algumas atribuladas, outras estão carregando, coisas do passado, não conseguem se desprender daquilo que viveram em seus passados. E o Senhor me deu uma mensagem, eu anotei. Isso aconteceu no início dessa tarde. Eu estava almoçando quando o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração aquilo que era para eu entregar para as pessoas que aqui estão presentes. Suzana Bueno, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Mate Brito, Miriam Cândido, sejam todos bem-vindos a mais um culto, a mais uma live aqui do canal Palavra de Fé. Me apresento novamente, meu nome é Luiz Carlos, sou pregador da Palavra de Deus. O Senhor me levantou para que a mensagem dele fosse entregue para abençoar a vida de pessoas
E este projeto já estará aí próximo de completar um ano agora no mês de fevereiro, né, que a gente está com o canal Palavra de Fé nas redes sociais. E para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, vidas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo alcançadas pela mensagem de Deus através da minha vida. E eu sou grato primeiramente a Deus por tudo que tenho vivido até aqui e grato pela sua presença, grato porque o propósito do Senhor está se cumprindo e você que está aí do outro lado está sendo alcançado. Glória a Deus pela sua vida. Eu creio que o Senhor falará poderosamente ao seu coração nessa noite. E para aqueles que estão entrando agora, eu repito, abram a Bíblia de vocês em Salmos 42, versículo de número 11. Salmos de número 42, versículo de número 11. A Leandra, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Gisele também está entrando agora. Mulher guerreira, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. José Estevão, Sônia Fonseca, Selma dos Passos, sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Repito novamente, vou aguardar mais uns 2 minutos para a gente entregar a palavra dessa noite. Abram a Bíblia de vocês em Salmos 42, versículo de número 11. Aleluia. Glória a Deus. Suzana, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E Ele está te trazendo aqui essa noite para te entregar uma palavra de renovo, uma palavra de força, uma palavra de ânimo. É resposta àquilo que Deus estará entregando para você essa noite, através da vida deste humilde servo de Deus, desse pregador da palavra. E que o nome dele seja exaltado e glorificado acima de tudo. Deus tem propósitos em cima de tudo aquilo que Ele faz. E Ele está marcando essa noite, marcando esse encontro entre eu e vocês que estão aqui presentes. Está entrando agora também o Valdo, seja bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Maria José. Glória a Deus pela vida de todos que estão entrando aqui agora. Vamos lá, meus irmãos. Márcio Rafael, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Salmos 42, versículo de número 11. Diz a palavra do Senhor lá em Salmos 42, verso 11: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Pergunta ao salmista a Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Através deste texto bíblico, meus irmãos, ao longo do dia eu deixei alguns versículos bíblicos para abençoar a vida dos irmãos que entraram em contato com o canal Palavra de Fé ao longo do dia. E o Senhor disse nessa noite que eu falaria para pessoas que adentraram o ano de 2026 carregando preocupações, pessoas que estão sendo atribuladas lá no seu íntimo, na sua alma, no seu espírito. Aqui tem pessoas que carregam frustrações, carregam negatividades por conta de coisas que viveram lá no passado. Aqui tem pessoas que estão passando por um tempo de colapso emocional, nervoso, depressão. E aqui tem pessoas que estão extremamente ansiosas. Mas aqui também tem pessoas que foram abatidas por palavras de maldição, pessoas que foram acometidas por pessoas que o amaldiçoaram com palavras. E o Senhor pediu que eu anotasse o recado dessa noite e eu vou compartilhar com vocês aqui. O Senhor usa a minha vida para te dizer assim nessa noite: meu filho, minha filha, esqueça das coisas que te prendem ao passado. Não permita que o medo te desconecte do novo, daquilo que o Senhor está preparando para a sua vida. Hoje eu tenho uma resposta da parte de Deus para você que está aí do outro lado. Eu creio que esta palavra já está falando com você nesse início de noite. E hoje o Senhor te diz: eu venho aqui, meu filho, minha filha, como resposta para a sua vida, para te dizer: você carrega 2 ferramentas que são poderosíssimas para te abençoar, para trazer o refrigério que você precisa e para, de certa forma, te aliviar nos dias em que você está carregando esse sentimento de angústia, sentimento de medo, preocupações. Você tem ao seu favor
a oração, e você também carrega ao seu favor a sua fé. E quando o Senhor me disse isso, eu creio que Ele já está ouvindo a sua voz. Aqui eu falo com pessoas que creem sim em Deus, que confiam no Senhor, mas que nos últimos tempos têm dado lugar a esses sentimentos ruins. E tome cuidado, porque o medo, por exemplo, ele é um espírito. O medo é algo espiritual que vem para nos acometer. Ele vem para trazer a sensação de que nós somos fracos, impotentes, que nós não avançaremos. E tudo isso é seta maligna. É o inimigo tentando te paralisar para que você deixe de olhar da maneira correta aquilo que você viverá, aquilo que você já está vivendo, para que traga para dentro do seu emocional, do seu psicológico, pessimismo. E aí você fica paralisado, você fica entristecido, você começa a dar lugar para sentimentos ruins. Luciene Santos: Deus está usando a minha vida para trazer esse refrigério para você essa noite. O Senhor está falando com você através dessa palavra. E eu prossigo dizendo aqui, meus irmãos, nessa noite o céu usa a minha vida para trazer um refrigério para você que está aí do outro lado. Nessa noite o Senhor está marcando o encontro para que você receba o bálsamo da cura, da paz, do renovo. Eu creio que o Espírito Santo te visitará essa noite, te visitará nessa madrugada, e será dissipado da sua vida, dos teus caminhos, o medo. Porque o medo ele é poderoso, ele tem a capacidade de nos impedir de progredir, de olhar para as nossas vidas da maneira correta. Todos nós, meus irmãos, estamos sujeitos a cair, a errar, a pecar. Todos nós estamos sujeitos a cometer erros. Mas o erro, o pecado, ele não pode nos paralisar. Nós devemos entregar as nossas fraquezas, as nossas fragilidades nas mãos daquele que pode resolver o nosso problema. Talvez você esteja hoje assim porque você tem compartilhado coisas íntimas com pessoas que não têm a cura para aquilo que você está precisando hoje. Pare com isso agora se você está fazendo isso. Ore a Deus, entregue nas mãos do Senhor aquilo que você não pode resolver e prossiga. Continue fazendo a sua parte, continue buscando a Deus, continue trabalhando, continue nos seus afazeres, continue sonhando. Aqui eu falo com pessoas que o inimigo está tentando ceifar os sonhos, ceifar os seus planos, os seus projetos, as suas expectativas. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está chegando para te dizer no momento certo e na hora certa: meu filho, minha filha, você não vai cair em 2026. E ainda que o inimigo tente te abater, ele não vai conseguir. Porque maior é Deus, maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. Aleluias, glória a Deus. Aqui eu estou falando para pessoas que adentraram o ano de 2026 da mesma maneira que vinham em seus comportamentos no ano passado. Mas o Senhor, Ele tem algo novo para fazer na sua vida. Na live passada eu compartilhei com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Aqui tem pessoas que viverão coisas novas ao longo do ano de 2026. Mas é necessário, meus irmãos, que nós sejamos vigilantes, pois o inimigo de nossas almas também é estratégico e ele usará de ferramentas, de subterfúgios para tentar nos paralisar, para tentar parar a missão de Deus em nossas vidas. Mas ele pode até ter força, mas quem tem poder é somente o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Aqui eu estou falando com pessoas que carregam uma tristeza profunda em seus corações por conta de coisas erradas que fizeram lá atrás no passado e não conseguiram se libertar desse sentimento ruim, sentimento de culpa. E o Deus Todo-Poderoso nessa noite manda te dizer: meu filho, minha filha, sou eu para você essa noite cura. Eu trago aquilo que você está precisando, eu trago refrigério, eu trago a paz que você precisa. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 ao 30, que Jesus diz assim, para mim e para você: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui eu estou falando para pessoas que estão carregando culpas também, pessoas que não conseguiram se libertar das coisas que sofreram
através das decepções, através de traições, através de coisas erradas que você fez no passado e continua ainda carregando, né, esse sentimento ruim. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele te ama, Ele não esqueceu de você e Ele não se agrada desse sofrimento. E hoje eu venho aqui como resposta da parte de Deus para te dizer: ao longo de 2026, use essas duas ferramentas que você tem ao seu favor, que é a sua fé e a sua oração. E quando você busca a Deus continuamente, tem uma rotina firme de oração, fortalece as suas bases espirituais, o Senhor, Ele te mantém firme e forte. O teu corpo, o teu emocional, a tua mente pode estar fraca, mas o teu espírito, será fortalecido. Amém, evangelista Márcio? Seja bem-vindo também, meu irmão. Servo de Deus Altíssimo. Que o nome do Senhor seja glorificado e muito através da sua vida, porque você também assim carrega a missão de compartilhar a palavra de Deus, o Evangelho com pessoas. E o Senhor, Ele vai nos usar ao longo desse ano de 2026 e muito, para abençoar a vida de pessoas, meu irmão. Aqui tem pessoas que precisam se apegar ainda mais com Deus, porque assim como eu, assim como você, são pessoas que estão vivendo processos na mão de Deus e não estão entendendo. E muitas das vezes o inimigo tem usado de situações para tentar paralisar essas pessoas. Mas o Deus Todo-Poderoso está usando a minha vida nessa noite para te dizer assim, ó: meu filho, minha filha, você não nasceu para sofrer. Eu não te deixarei assim, diz o Senhor. A sua vida não se resume a essa culpa que você está carregando. Hoje eu desço para falar com você, meu filho, minha filha. Eu te trago o renovo, eu trago a cura que você está precisando no seu espírito, na sua alma. A palavra do Senhor nos ensina, lá no livro de 2 Timóteo 1,7, que nós não carregamos um espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Mas para que nós venhamos a ter os frutos do Espírito aflorados em nós, somente a oração pode nos conduzir a ouvir a voz de Deus e a entender aquilo que Ele tem para nossas vidas. Amém, evangelista? Tamo junto, vamos firme e forte, vamos abençoar a vida das pessoas. O nosso intuito aqui é ganhar vidas para Jesus, abençoar a vida de pessoas. Eu creio que grandes coisas fará o Senhor através de nossas vidas. E eu creio que aqui surgirão novos pregadores da palavra, aqui levitas do Senhor se levantarão, se reabilitarão, vão ressignificar o passado, sim. E eu creio que o propósito do Senhor, que é o propósito maior em nossas vidas, se manifestará através da vida dos nossos irmãos aqui presentes. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Salmos 34:4 diz assim, ó: busquei o Senhor e Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os meus temores. Olha o que diz a palavra do Senhor. Somente Deus pode te livrar desse sentimento ruim que você está carregando até aqui. Somente o Deus Todo-Poderoso pode trazer o bálsamo que você precisa, pois a palavra do Senhor diz que Ele é a paz que excede todo entendimento. Nós só temos a paz verdadeira na pessoa do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz em Isaías 41, por isso, meu filho, por isso, minha filha, não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus, te ajudo, te sustento, te fortaleço, te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu creio que o Senhor já está falando aqui com pessoas. E se você está chorando agora, meu irmão, minha irmã, chore, desabafe na presença do Senhor. Muitas vezes, foram muitos dias que eu estive assim também na presença de Deus. E o livro de Salmos, na sua grande parte, foi escrito pelo salmista Davi. Davi, rei de Israel. Ele passou por dias de angústia, de tribulações também, porque muitos eram aqueles que se levantavam contra a vida dele, contra a chamada dele. Mas aquele que Deus escolheu, que Deus tem negócio nessa terra, ainda que caia, o Senhor levanta novamente. Ele não permitirá que você permaneça dessa maneira, que você fique carregando esse sentimento de culpa, esse sentimento de medo. O Senhor deseja que você avance na presença dEle. O Deus Todo-Poderoso, Ele está te atraindo hoje para te dizer: da mesma maneira que você viveu em 2025, minha filha, em 2025, meu filho, você não viverá em 2026. Tenho algo novo para fazer na sua vida. E o Senhor usa a minha vida nessa noite abençoada para te dizer: eu estou trabalhando
Eu estou cuidando nos mínimos detalhes de tudo aquilo que foi reservado, que foi preparado para você viver neste tempo. A palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, lá em Hebreus 13:6, podemos dizer, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que podem me fazer os homens? Por algum tempo você pode estar até abatido ou abatida por palavras que pessoas lançaram contra a sua vida, mas Deus quebra todas elas. Eu declaro nessa noite abençoada que toda palavra de maldição, toda palavra contrária, tudo aquilo que se levantaram contra a sua vida para tentar te impedir, está caindo por terra nessa noite abençoada. O Deus Todo-Poderoso está usando a minha vida para te dizer, meu filho, Ele pede que eu repita, minha filha, em 2026 você não viverá mais esse tempo de medo, de dor, de sofrimento, de angústia, de culpa. Está caindo por terra as obras do inferno contra a sua vida. Você não viverá em 2026 essas repetições que você tem vivido até aqui. Nós estamos no terceiro dia do ano, terceiro dia do mês de janeiro, e o Deus Todo-Poderoso te diz, o cuidado na sua vida é grande, meu filho. O cuidado na sua vida, minha filha, é grande. Assim diz o Senhor. Olha o que diz a palavra em Salmos 23:4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu, o Senhor, estás comigo. Tua vara e o teu cajado me protegem. A vara e o cajado era o instrumento que os pastores usavam para conduzir o rebanho de ovelhas. Aquele que conhece o seu pastor conhece a voz dele, é guiado pela voz do bom pastor. E a palavra do Senhor te diz nessa noite, esqueça tudo aquilo que você viveu no seu passado, se liberte das coisas que aconteceram, porque esquecendo das coisas que se passaram, Deus fará coisas novas na sua vida. Lamentações capítulo 3, verso 57. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Mais uma vez o Senhor te diz nessa noite, meu filho, minha filha, não tenha medo. Muitas vezes o medo paralisa pessoas que têm dúvidas, que carregam dúvidas em seus corações. Dúvida porque não sabe o que está para viver mais à frente. Dúvida porque não tem certeza do futuro, não sabe aquilo que tem reservado mais adiante. Dúvidas porque o novo está tirando você da zona de conforto. Está fazendo com que você dependa cada vez mais do Senhor. E é difícil, meus irmãos. O nosso espírito milita, a nossa carne, milita contra o Espírito de Deus a todo momento. Mas quando nós nos enchemos da graça de Deus, do Espírito de Deus, alimentamos o Espírito do Senhor, nós somos fortificados, fortalecidos e nós prosseguimos. Não pare, meu irmão, não pare. Deus Todo-Poderoso tem sim coisas novas para realizar na sua vida ao longo deste ano, e você viverá sim o novo de Deus em 2026. Talvez você já esteja carregando este sentimento, mas o medo tenta sobrepor aquilo que você está sentindo. A paz do Senhor Jesus. Rodrigo, seja bem-vindo, meu irmão, boa noite. É difícil, Ana Paula, eu sei do que você está dizendo, mas é nos dias de adversidade que nós devemos buscar em Deus a força que a gente precisa. Só Deus pode consolar nos dias maus, nos dias difíceis, a nossa alma, o nosso espírito. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 e 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado aquela cidade. Então ele exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu, aqui é o profeta Eliseu respondendo, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. E então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor dele e de Eliseu.
A palavra do Senhor diz lá em Salmos 91 que o Senhor envia anjos ao nosso respeito para nos proteger e guardar em todos os nossos caminhos. Em vários momentos aqui, meus irmãos, na Bíblia, vocês verão o Senhor dizendo: não temas. Para ser exato, são 367 não temas. São reservados 2 a mais até para os anos que são considerados, bissexto. Olha o cuidado de Deus com a minha e com a sua vida que está aí do outro lado. O medo, meus irmãos, ele nos paralisa, ele nos impede de avançar, de viver coisas novas. Talvez você esteja olhando para um lado, olhando para o outro e nada muda, nada sai do lugar na sua vida, porque você está se deixando, você está se permitindo ser domado pelo medo. Porque se você pegar a palavra medo de trás para frente, se chama dome. O medo, volto a dizer, meus irmãos, é um espírito. A palavra do Senhor diz em 1 João 4,18: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E quem é o verdadeiro amor, meus irmãos? É aquele que diz para mim e para você: meu filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para aquele que busca o caminho, não tem espaço para o medo. Para aquele que está na verdade, o medo não tem força. E para aquele que conheceu a vida, terá vida e vida com abundância. Estou todo arrepiado aqui, meus irmãos. Eu sei que Deus está falando ao seu coração nesta noite abençoada. Romanos 8, versículo 15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Quem é o inimigo para dizer para você que você não vai conseguir, que você não vai romper, que você não vai conquistar, que você não vai sair desse deserto, dessa condição que você se encontra hoje? Talvez você esteja vivendo o maior período de escassez financeira da sua vida, a maior prova nessa área, e você já esteja acreditando que não há mais solução, que não há mais saída. Talvez a sua prova seja na vida sentimental. O teu cônjuge já saiu de casa ou está com desejo de sair, já está até mesmo interessado por outra pessoa. Mas aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Pode passar o tempo que for, meus irmãos, mas o justo juiz, ele faz justiça na minha e na sua vida. Então inicie de uma forma diferente. Eu não estou conseguindo me libertar desses sentimentos ruins. Eu quero declarar que foi até hoje esse sentimento na sua vida, que você vai orar mais, que você vai buscar mais ao Senhor, que você descerá mais na presença do Senhor. E a palavra diz lá em Salmos 37:5: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais quem vai fazer na sua vida é Deus. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 28: não tenham medo dos que matam o corpo, porque eles não podem matar a sua alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Efésios capítulo 6, verso 12 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, e sim contra seres celestiais que estão à nossa volta, Potestades, dominadores, espíritos malignos que tentam nos abater, nos acometer todos os dias. Por isso que eu volto a reiterar, meus irmãos, nessa noite: orem mais a Deus, peçam discernimento de espírito, peça que o Senhor mostre aquilo que está à sua volta, para que você não ande mais no engano com pessoas, não ande mais se traindo pelos seus sentimentos. Talvez você esteja confiando em pessoas que têm te traído pelas costas, que têm falado de você, que tem intentado contra a sua vida nas ocultas, que tem se reunido com outras pessoas para tentar manchar a sua reputação, tentar te abater, tentar trazer um tempo de vergonha para a sua vida. Mas se você estiver em Deus, nada disso vai acontecer, porque a palavra do Senhor diz lá em Salmos 91:7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu e você não seremos atingidos, porque nós somos guardados pelo Senhor.
Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarão. Aleluias. Eleve os seus olhos para os montes, porque é de lá que virá o teu socorro. O teu socorro essa noite é o Senhor, aquele que criou os céus, aquele que criou a terra. Ele não permitirá que em 2026 os seus pés vacilem, porque Ele não dorme, Ele não dormita. E Ele te guarda, Ele te protege, Ele te cura, Ele te salva, Ele te transforma, Ele te liberta. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o final de todas as coisas. Agindo Deus na sua vida, quem é que vai impedir? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim lá em Filipenses 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E o Senhor manda te dizer essa noite, meu filho, minha filha, da forma que você está hoje, você não permanecerá. Que o Deus Todo-Poderoso cesse todas as guerras na sua mente, no seu coração, no seu íntimo. Porque a palavra diz lá em Salmos 46, que Ele até permite que a guerra se inicie, mas quem bota cabo, quem bota fim à guerra é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. Olha o que diz a palavra em Salmos 112, versos 6 e 7. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. A palavra de Deus diz lá em Jó capítulo 1, que por uma permissão de Deus, Satanás devastou a vida de Jó. Mas Satanás não ceifou a integridade, o caráter, a fé e a confiança que Jó tinha no Deus Todo-Poderoso. E Jó passou por um tempo de prova tremendo, meus irmãos. Mas o caráter dele não foi deturpado. A fé e a confiança que ele tinha no Deus Todo-Poderoso não foi perdida. Até mesmo a esposa de Jó, conforme o capítulo 2, verso 9, foi usada pelo próprio Satanás para se levantar contra a vida dele, tentando abater a fé dele com palavras, e mesmo assim, Satanás não prevaleceu. Porque a palavra do Senhor diz lá no primeiro capítulo de livro de Jó, salvo engano, verso 21, que em nenhum momento Jó foi encontrado em pecado contra Deus, em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. Ele sabia quem era o Deus que havia o prosperado. E olha que naquele tempo Jó era um dos homens mais ricos do Oriente Médio, se não o mais rico. E a palavra diz lá no final do livro de Jó, capítulo 42, 10, que Jó foi encontrado por Deus orando em intercessão pelos seus amigos, amigos que se levantaram contra ele, trazendo calúnia e difamação. E Deus restituiu a Jó com o dobro daquilo que ele tinha lá no seu estado anterior. Ou seja, a glória da segunda casa foi maior que a primeira. Deus nessa noite usa a minha vida para te dizer, meu filho, minha filha, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te sustento, te ajudo e te fortaleço na minha destra fiel. E ainda antes que houvesse dia, eu sou, eu tenho, eu posso e eu quero fazer na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, meus irmãos. Sejam visitados essa noite pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Olha o que diz lá em Gênesis 15:1. E depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Não temas, meu irmão, não temas, minha irmã. Nos dias mais difíceis, a fé e a oração farão com que você rompa, que você avance, que você vença tudo aquilo que tenta te impedir de avançar, de progredir, de crescer. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, de bandeira de igreja, de placa, de denominações, não. Eu estou falando daquilo que é a verdade. E a verdade é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é a minha religião, não é a sua religião. A religião, ela te apresenta um Deus. Agora, quando você conhece o Filho, Ele te apresenta ao teu Pai.
Glória a Deus. Eita, meu Senhor. Olha o que diz aqui, meus irmãos, em Êxodo 20:20. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à tua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Olha, meus irmãos, quantos versículos bíblicos o Senhor fala com o teu povo sobre o medo. O medo, meus irmãos, se nós deixarmos entrar, é complicado. Ele paralisa. Muitas vezes eu passei por isso, mas eu me mantive firme na oração e buscando todos os dias o conhecimento da palavra de Deus. E a cada dia eu sinto que o Senhor vem fortalecendo a minha vida, os meus passos. E com você não será diferente. Ele está usando a minha vida como um propósito para alcançar a sua. E nessa noite te dizer, não se deixe levar por aquilo que você está sentindo. Nos dias mais difíceis, é a oração, é a nossa fé, meus irmãos. É aquele diálogo direto com Deus que faz com que a gente não pare, que a gente persista, que a gente persevere. Amém, meus irmãos? Vou entregar aqui, ó. O Senhor está pedindo que eu entregue mais versículos que eu anotei aqui, ó. Marcos capítulo 4, do 38 ao 40. E Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ou seja, já estavam todos atribulados. E ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou os seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam no meio de uma tempestade. Essa tempestade estava sacudindo o barco. E dentro do barco estava o Senhor Jesus com eles. E mesmo assim eles andaram atribulados. Eles estavam com o Filho de Deus. E estavam atribulados por conta dos problemas que eles estavam enfrentando naquele momento. Olha o que diz aqui em João 14:27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e não tenham medo. Eu quero declarar nessa noite que todo esse sentimento de medo, tudo aquilo que está te aprisionando, tudo aquilo que está impedindo de você enxergar as coisas da maneira correta, caia por terra pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Deus não tem isso para você não, meu irmão. Não tem isso para você não, minha irmã. Ele tem uma vida nova para você. Ele tem restauração para a sua vida. Ele tem cura. Ele tem paz. E a paz, como diz aqui em João 14:27, não é a paz que o mundo te dá. Talvez você possa estar vivendo aí o pior momento da sua vida, mas se você se manter conectado aos céus, você andará em paz, ainda que aos teus olhos nada esteja acontecendo na sua vida, nada esteja acontecendo à sua volta. Assim te diz o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Eu quero declarar e profetizar que essa depressão está caindo por terra hoje, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Ô Espírito Santo, visita meus irmãos nessa noite. Tira esse sentimento ruim, tira toda essa tribulação, meu Pai. Tira essa guerra nos pensamentos da minha irmã, Pai. Tira, Senhor. Remova todo o embaraço, todo o bloqueio mental, todo o bloqueio psicológico. Você não se resume a essa culpa que você está carregando. O Senhor, Ele já te perdoou, minha filha. Eu estou falando com alguém aqui nessa noite que está carregando culpa, que não consegue se libertar desse sentimento ruim. Oh, meu Deus. Desce com paz, Senhor. Traga refrigério nessa noite, meu Pai. Liberta meu irmão, liberta minha irmã, Pai. Joga por terra, Pai, tudo aquilo que Satanás está tentando fazer, Pai, para que essa pessoa não rompa, Senhor, com esse passado, Pai. O Senhor é Deus de coisas novas. Quando o Senhor nos perdoa, Pai, de coisas erradas que nós fazemos,
Tudo aquilo que nós fizemos lá atrás é jogado no lago do esquecimento. Nós arcaremos sim, Pai, com as consequências das coisas erradas que nós fazemos, porque o Senhor não nos aparta da lei da semeadura, Pai. Mas em Cristo Jesus, nova criatura nós já somos, Papai. E o Senhor diz que nós somos mais que vencedores. Você é um mais que vencedor. Você é uma mais que vencedora. Não aceite isso. Não aceite, meu irmão. Não aceite, minha irmã. Se permita enxergar, visualizar coisas novas. Aleluia. Gilmar Silva, boa noite, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, seja bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida, não é em vão que você está aqui, viu? O Deus Todo-Poderoso, nessa noite, desce para a vida de vocês como paz, refrigério, renovo, cura e libertação. E Ele usa a minha vida para te dizer, meu filho, minha filha, você não é essa culpa, esse sentimento que você está carregando. Aleluia. Glória a Deus. Recebam essa palavra de fé nessa noite abençoada. Creiam, curtam e compartilhem a mensagem que está sendo entregue essa noite. Deixarei essa live gravada. Postarei mais tarde aqui no canal para abençoar a vida daqueles que aqui não estão presentes. Mas eu creio que você pode ser também uma ferramenta de resposta para ajudar a vida de outras pessoas. E o Deus Todo-Poderoso manda te dizer: eu sou a paz que você precisa, meu filho. Eu sou a paz que você precisa, minha filha. E o conselho que eu te dou nessa noite, você que está aqui agora, ore mais a Deus, confie no Senhor. Pare de dar ouvidos para aquilo que te condena. Talvez tem pessoas aí no seu ciclo de convivência que esteja te apedrejando, que esteja te acusando, mas entenda que a acusação não parte dessa pessoa, ela só é a ferramenta espiritual para que o mal se levante contra você. E o Senhor, Ele vem nessa noite como um bálsamo de cura, de paz e refrigério para a sua vida. Há um tempo determinado para todas as coisas, meus irmãos. A palavra diz lá em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Tudo aquilo que nós vivemos não é em vão. Mas, se nós mantivermos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa integridade, a nossa retidão com o Senhor, quem é o inimigo para paralisar aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas? Lá no livro de Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar agora? A paz do Senhor Jesus, meu xará, seja bem-vindo, varão valoroso. Você também é um varão valoroso. Glória a Deus por mais uma vida aqui presente conosco. Aqui tem pessoas que eu ainda não vi aqui nas lives, nos cultos, né, que a gente tem realizado nos últimos tempos. Eu estou gravando ao vivo aqui há pouco tempo. E eu creio, meus irmãos, que ao longo desse ano de 2026 haverá cura, haverá transformação, haverá libertação. O Senhor vai te livrar dessa culpa, desses pensamentos ruins, dessa acusação maligna que o inferno levanta contra você. Você não se resume àquilo que o inimigo está te dizendo hoje. Ele está tentando levantar a calúnia, a culpa, as palavras de maldição para te impedir de avançar, porque ele já sabe que Deus quer te conduzir aqui, fazer você atravessar o mar, atravessar para o outro lado da margem. Aleluias. Glória a Deus. E o Senhor usa minha vida nessa noite para te dizer: tenho algo novo preparado para a sua vida. E tenho pressa. E tenho pressa. Rosália Brito, boa noite, minha irmã. Paz do Senhor Jesus. Eu creio, meu xará, que essa crise de asma vai cair por terra hoje, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus.
Eu peço ao Espírito Santo que nessa noite visite os meus irmãos, que traga nessa madrugada, enquanto eles estiverem dormindo, que traga paz, que traga cura, que traga o refrigério. Nós estamos findando uma semana, foi uma semana de transição. Nós saímos de 2025 para o ano de 2026. Ramires, estarei orando pela sua vida. Já estou em intercessão todos os dias pela vida de todos vocês que estão entrando aqui, que estão abençoando o canal Palavra de Fé, com engajamento, com curtidas, com lives, com os recados. Estou recebendo diversas mensagens ao longo dos dias. Estou dentro de um propósito profundo com Deus, de renúncia, de intercessão, e creio que o Deus Todo-Poderoso, Ele colocou isso no meu coração para que a sua vida seja alcançada. Ô minha irmã, fique em paz. Talvez esse tempo que ele está passando lá neste local seja o Senhor guardando a vida do Marcos Vinícius, protegendo ele. Aquilo que para nós possa ser uma prisão, possa ser algo ruim, para Deus muitas vezes é libertação, é proteção. É um tempo de restabelecer o teu esposo, trazer ele de volta à maravilhosa luz do Senhor. Deus tem as maneiras dele de fazer com que as pessoas sejam atraídas para a sua presença. Nos dias mais difíceis da minha vida, minha irmã, que foi na pandemia, o Senhor, Ele alcançou a minha vida, e dia após dia Ele tem me transformado, Ele tem me restaurado, e hoje estou aqui, levando a mensagem do Evangelho para abençoar vocês que estão aí do outro lado. E da mesma forma, da mesma maneira que Ele vem fazendo na minha vida, eu creio que será com vocês, que será com as pessoas que vocês estão colocando aqui em oração. Eu creio que o Espírito Santo alcançará a vida de cada uma delas, e haverá cura, haverá transformação, haverá conversão, haverá mudança de rota, porque o Deus Todo-Poderoso não tem o pior para nós, pelo contrário, Ele tem o melhor a ser derramado em nossas vidas. Talvez se Ele estivesse aqui do lado de fora, minha irmã, Ele não estaria nem entre nós mais, porque nós somos sim recompensados com as escolhas que nós fazemos, né? Eu disse, o Senhor não nos apartará da lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem planta, ele certamente colherá. O plantio, ele é opcional, mas a colheita, ela é garantida. Mas aqueles que reconhecem os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, e creem que o Senhor é capaz de ressignificar os seus passados, de restaurar o seu presente e o seu futuro, o Senhor, Ele muda, Ele transforma, Ele liberta. E talvez hoje Ele esteja lá, minha irmã, porque o Senhor está guardando a estrutura dele, está guardando a vida dele. Eu sei que nós aqui do lado de fora sentimos, são entes queridos, são pessoas que a gente ama, são pessoas que a gente não deseja o mal, mas há um tempo determinado para tudo. Talvez o tempo para ele é ele estar lá, ele passar pelos processos na mão de Deus, para que a vida dele seja ressignificada e ele volte a ter uma vida ativa, uma vida saudável, uma vida em paz. Porque não adianta a gente construir uma vida com carro, com casa, prosperidade financeira, prosperidade material, e quando a gente deita nossa cabeça aqui no travesseiro, a gente não descansa, a gente não dorme. E muitas vezes, pelas nossas atitudes, ou até mesmo pelas palavras que a gente lança, a gente abre brechas no mundo espiritual, e é o que o inimigo espera. Amém, minha irmã? Vamos orar agora, estamos caminhando para a reta final. Eu creio que pessoas aqui estão sendo alcançadas, estarei orando por todos que estão aqui, fiquem em paz. Mas nós vamos nos unir aqui nessa noite, somar forças, clamar a Deus, pedindo que Deus entre com cura, com paz, com renovo, com libertação, com transformação, porque eu creio que você está sendo alcançada como um propósito de Deus, e outras vidas também serão alcançadas através da sua vida que está aí do outro lado. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, Deus fiel, Pai querido e Pai amado, nós entramos na Tua presença, Pai, neste sábado abençoado, terceiro dia do ano de 2026, e nós te agradecemos primeiramente, meu Pai, porque nós temos saúde e vida, Pai. Nós estamos aqui na Tua presença porque assim o Senhor nos permitiu. E é debaixo da Tua graça, meu Senhor, da Tua presença e da Tua infinita misericórdia,
que eu intercedo pela vida dos meus irmãos, Pai. E peço a Ti que nessa noite o Espírito do Senhor os visite, Pai, com paz, com cura, com renovo. Traga, Pai, a solução que a Tua filha tem pedido, que a Tua filha, o Teu filho tem pedido em oração todos os dias, meu Pai. Talvez ele não esteja enxergando, ela não esteja enxergando que o Senhor já está trabalhando a respeito dela, a favor da vida dela, meu Pai. Mas que o Senhor possa mostrar, Pai, que o Senhor não se esqueceu dela, não se esqueceu dele. Então nessa noite, meu Pai, traga paz, traga cura, traga renovo, Senhor. Trabalha, Pai, nos pensamentos dessa pessoa que está aqui comigo, meu Pai. Refrigério, Pai. Ah, Senhor, quebra a seta, corta o laço do inimigo, Pai. Quebra o arco do forte, meu Pai. Joga por terra tudo que não glorifica Teu nome, Senhor. Tudo aquilo que não Te agrada. A Tua palavra nos ensina em Isaías 54:17 que nenhuma ferramenta preparada contra nossas vidas prosperará. E toda língua que se levantar, Pai, contra nós em juízo, Tu as condenarás, porque nós somos herança do Senhor nessa terra. Então eu peço, Espírito Santo, visita o meu irmão nessa noite, visita a minha irmã, traga cura, traga renovo, traga refrigério, meu Pai, traga paz. Ah, Senhor, eu não tenho ouro, meu Pai, eu não tenho prata, mas aquilo que o Senhor derramou na minha vida, isso eu compartilho com o meu irmão, com a minha irmã que está aí do outro lado, clamando ao Senhor, crendo que o Senhor poderá fazer coisas novas na vida dele e na vida dela nessa noite, meu Pai. A Tua palavra nos ensina lá em Salmo 91:7, Pai, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Glória a Jesus. Receba cura, receba paz, receba refrigério na tua alma, receba renovo no teu espírito, receba força, receba fé, receba ânimo. Você não é aquilo que o inimigo está dizendo na sua mente, nos teus ouvidos. Você não se resume a essa culpa. Foi até hoje essa amarra, essa tranca, essa corrente, essa cadeia espiritual que o inimigo está tentando te envolver. Que caia por terra agora toda a prisão espiritual, toda a prisão emocional, toda a prisão mental. Aleluias. Toda essa dependência emocional de pessoas que você tem carregado. A única pessoa que pode te ajudar, meu filho, é a pessoa do Senhor Jesus. A única pessoa que pode te ajudar, minha filha, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Receba cura, receba força, receba renovo, receba refrigério. Que o Deus Todo-Poderoso possa te visitar nessa madrugada enquanto você descansa, enquanto você dorme. E que amanhã você acorde nesse novo ciclo, nessa nova semana que está para se iniciar, renovado, com paz, crendo que o Senhor Jesus fará justiça na sua vida. Talvez você esteja assim porque você está sendo caluniado, caluniada. Tem pessoas levantando mentira contra você. Mas a mentira tem perna curta, meu irmão. A mentira só dura enquanto a verdade não chega. E o Senhor, Ele diz que te revela aquilo que está no oculto, no profundo e no escondido. Por isso que no início deste culto, eu disse a vocês, fortaleçam as bases espirituais de vocês. Orem mais a Deus, busque ao Senhor, peça ao Senhor discernimento de espírito. Porque envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que se levantarem contra você. Receba essa palavra de fé, receba essa oração, receba a cura, receba a paz, receba renovo nessa noite abençoada. Creiam, curtam e compartilhem essa mensagem. Tem pessoas que precisam ser alcançadas. Talvez o Espírito Santo já te visitou nessa noite pedindo que você abençoe a vida de pessoas que você ama, pessoas próximas a você. Divulguem o canal Palavra de Fé, porque eu creio, meus irmãos, que nós, unidos em Cristo Jesus, nós seremos vitoriosos. E o nome do Senhor será exaltado e glorificado através da minha vida e da vida de cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Eu desejo a todos vocês um excelente final de noite, uma madrugada de sono tranquila e reparadora, abençoada. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos abençoa enquanto nós estamos dormindo, então não há de que se preocupar. Se esqueça um pouco daquilo que te deixa atribulado, preocupado, preocupada. Problema, meus irmãos, todos nós temos, todos nós carregamos, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Um grande abraço a todos vocês, um grande beijo, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e divinas consolações do Santo Espírito estejam com todos nós.
a amada igreja do Senhor Jesus Cristo. E todos vocês que estão aqui conosco do outro lado, digam amém, amém. Glória a Deus, louvado e glorificado e exaltado seja o nome daquele que é, aquele que era, aquele que pode, aquele que tem, aquele que faz. Ele manda eu te dizer assim, para a gente fechar essa noite: meu filho, eu não me esqueci de você. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e serei o mesmo eternamente. Assim te diz o Senhor nessa noite. Amém, meus irmãos? Beijo a todos, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.